rede sem fio, link sem fio e características de rede. Uma característica do link sem fio, então algumas diferenças importantes do link com fio, entre o link sem fio e com fio, é o seguinte, a diminuição da intensidade do sinal. Então o sinal do rádio se atenua à medida que se propaga através da matéria, então vai perdendo o sinal ao caminho, que é diferente de uma rede com fio, né? Então a gente tem essa diferença. Interferência de outras fontes. Então, a frequência de rede sem fio, por exemplo, a 2.4 GHz, é compartilhada por muitos dispositivos. Então, você tem lá Wi-Fi, você tem celular, você tem telefone sem fio mesmo, aqueles fixos, né? E aquilo lá também tem alguns esquemas de rádio mesmo. Então, gera interferência de você ter essa transmissão. Todo mundo está nessa frequência de 2.4G. Então, você tem, por exemplo, aqueles interfones dentro de casa, assim, né, para atender o portão, sem fio, também está nessa rede 2.4G, aí nessa frequência. Então, tudo isso daí pode acabar interferindo nesse sinal. Então, interferência de outras fontes nesse sinal que a gente tem aí quando se fala de link sem fio. Além disso, a propagação multipercurso. Então, o sinal do rádio é refletido em objetos no solo, chegando ao destino em momentos ligeiramente diferentes. Isso quando a gente fala de um item, por exemplo, a gente tem lá uma estação base, lá nosso AP, nosso access point dentro de casa, tal, você não vai perceber muito isso. Porém, quando você utiliza, né, em algo de longa distância, como a gente viu naquele gráfico lá, onde você tinha lugares que você pegava até 15 quilômetros. Isso daí você vai ver a diferença. Então você vai ter momentos diferentes, né, acabando o sinal chegando em momentos diferentes por causa desses atrasos, dessas reflexões que você tem nesses objetos, né? Então a gente está falando de uma distância bem maior do que algo lá de seus 10 a 30 metros ali conectados no teu AP. Além disso, o que acontece? Torna a comunicação através do link sem fio, mesmo sendo um ponto a ponto, mais difícil do que um link com fio. Você liga o fio ali e pouca coisa você vai ter de interferência. Tem? Tem. Porém, perto de um link sem fio, a interferência é muito maior. Tem muito mais coisas que podem interferir nisso. Além disso, a gente pode ter o quê? Vários remetentes e vários receptores sem fio, eles vão criar problemas adicionais nesse sentido, além, claro, do acesso múltiplo. Então, nós estamos falando, por exemplo, uma figura dessa daí, onde eu tenho três hosts, o A, o B e o C, né, onde o problema do terminal oculto. Então, o que, que acontece? O A, ele vai ouvir o que o B está transmitindo. Então, o A e o B conseguem se ouvir. O B e o C também. Então, podem ver que o B e o C se ouvem, né, eles conseguem se comunicar aqui, o A e o B também, porém, o A e o C, que estaria aqui sendo trabalhado, por exemplo, o C e o A estão cada um de um lado de uma montanha, por exemplo, eles não vão se ouvir, não conseguem se ouvir o A, não conseguem ouvir o C e o C não consegue ouvir o A nessa transmissão. Então, o A e o C não têm conhecimento do que ele está gerando ali, pode estar interferindo no B. Então o A está transmitindo aqui, está gerando um sinal, coisas assim, o C também, e o B está ouvindo os dois. Então pode estar gerando uma interferência nesse caso aí. Outro caso que a gente tem seria, nesse caso, analisando, seria a atenuação do sinal, né? Então a gente tem ali o B e o A se ouvem, né? Então você pode ver aqui que eles têm, né, aqui está o espaço delimitado, né, pensando nessa figura aqui. Então a gente tem aqui o A, o B e o C, né? Então o sinal do C para o A ele cai, o sinal do A para o C também ao longo do espaço ele vai caindo. Então o A, novamente, o A e o B se ouvem, o B e o C também se ouvem, só que o A e o C, né, eles não podem se ouvir e eles acabam interferindo no B, e nesse sentido ali no meio. Wi-Fi, então as LANs 802.11 sem fio, que era aquilo que a gente estava comentando lá, aquele monte de siglas do A, B, C, D, né, aquela variação de letras que a gente tinha. O que vai acontecer? Como eu tinha comentado aqui, a padronagem do 802.11, né, feita pela I3E, então a gente tem lá 802.11b. Né, então o B surgiu em 1999 e aí ele, como eu tinha mostrado, né, a taxa é de 11 megabits por segundo, tendo um alcance de 30 metros. A 812.G
né, ele já faz o quê? Ele já foi desenvolvido em 2003, aumentou a velocidade, porém eles ainda mantiveram a mesma distância. Conforme foi aumentando, né, então surgiu 802.11n, né, que aí eles chamaram de Wi-Fi 4, a Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, né, então ó, AC. Esse daqui muitos dispositivos têm, né, tá vendo? É uma tecnologia mais recente, 2013, né, então o 802.11 AC, alguns dispositivos mais novos, laptops, alguns smartphones já têm essa capacidade de conseguir interagir com redes desse tipo, e a gente está falando de 3.47 gigabits por segundo. A frequência é aquela 5G, né? Então aqui a N também trabalha em 5G, algumas pessoas têm o seu AP lá com esses esquemas de banda larga, acabou utilizando lá, eu coloquei na minha casa, eu tenho 200 MB, eu tenho 400 megas de internet e uso o Wi-Fi 5G. Então você nota que o 5G começou aqui ó, na 802.11n, né, AC, e aí tem alguns que falam assim, meu Wi-Fi lá ele tem 5G, porém meu celular não funciona nisso. Por quê? O seu smartphone não tem essa tecnologia aqui, né, da Wi-Fi 802.11n, AC, algo assim, para poder interagir com esse tipo de frequência. Então ele entende 2.4 e não 5 GHz. Então você vê que a hora que você sobe aqui para 5 GHz, você tem a mesma distância que você teria aqui de 70 metros, porém a velocidade aumentou bastante. A 802.11ax, né, que eles chamam de Wi-Fi 6, saindo agora em 2020, isso não estamos falando em termos de Brasil, tá? Então já tem essas experimentações aqui e está falando de 14 gigabits por segundo. Novamente, ainda mantém um esquema meio que indoor ali, né, de 70 metros, algo assim. Você já tem tecnologias, né, 802.11 AF, que é de 2014, ó, de 35 a 560 megabits por segundo. E aí a gente já está falando de 1 quilômetro. Né? Então 1 quilômetro aqui já é algo maior, né, ó, 347 megabits por segundo. Aqui já está usando 900 Hz. Esses daqui seria de 54 a 790 MHz. Então é na parte dos sinais de TV. Tá vendo que aqui é gigahertz. É uma frequência bem mais alta, é giga, e aqui é uma frequência mais baixa, é megahertz, porém eles conseguiram uma distância maior nessa frequência mais baixa, né? Então você consegue essa transmissão melhor. Tudo vai depender da tecnologia que tem, por exemplo, no seu smartphone, no seu laptop, né, para poder estar trabalhando essas tecnologias aqui, do A, B, C e assim por diante. Outras características dessa rede são o seguinte: os hosts sem fio se comunicam, como eu já comentei, por uma estação base. Então tem nosso AP, nosso ponto de acesso, né, o access point aqui, que faz essa comunicação para a gente. E aí, algo que aparece muito é essa sigla aqui, BSS. Esse BSS seria um conjunto de serviços básicos, né? Então, Basic Service Set, e conhecido também como célula. Né? Às vezes aparece esse nome como célula ali. E ele trabalha no modo de infraestrutura. Né? Quando ele trabalhar nesse sistema, então está vendo aqui, ó, tem esse azul seria uma célula, esse outro azul é outra célula. Então ele tem host sem fio, você tem o seu AP aqui que vai servir como estação base. Você pode também ter somente host no esquema modo ad hoc ali, como eu tinha comentado anteriormente. Então você tem alguns esquemas para poder montar isso daqui. Outra coisa que a gente precisa analisar também na 802.11 seriam os canais de associação. Por quê? Como eu disse ali, a gente tem gigahertz, megahertz, frequências diferentes. Então o espectro é dividido em canais em diferentes frequências. E aí vem o administrador do AP que vai escolher essa frequência do AP. Padrão vem lá, né? Ele já vem lá frequência baixa, tem outros que vêm com frequência alta, você simplesmente escolhe lá. Existem alguns aplicativos, né? Isso para celular mesmo, ou também para você colocar no seu laptop, que você consegue analisar e ver todas as frequências, o espectro de frequência que está sendo utilizado. Então, se você está na sua casa, você consegue analisar lá e ver, olha, qual que está sendo menos utilizado. Né? Ah, é o canal 1, é o canal 2, é o canal 15, é o canal 13, qual que seria? Então, você como administrador do AP, você consegue escolher esse tipo de frequência. Possível interferência, como eu disse, né, o canal pode ser igual ao escolhido pelo AP vizinho.
Então isso daí não é tão interessante porque uma frequência vai interferir na outra ali. Além disso, a chegada do host, quando ele chega nessa ideia de você estar entrando numa rede, ele tem que fazer associação a um AP. Né? E isso daí normalmente acontece. Então você chegou na casa do seu amigo lá, já aparece, né, aquele AP, e aí normalmente você vai precisar de uma senha. Quando está aberto, ou você já tem passado por lá, você já pôs a senha, do nada, opa, pegou o Wi-Fi. Está conectado aqui. Isso que você estava lá no seu 3G, 4G, chegou lá na sua casa, já sobe o Wi-Fi. Por quê? Ele fez essa associação com esse AP que está ali. Então, o que ele vai analisar? Vai verificar os canais, vai ouvir os quadros, né, que contém o nome do AP e o endereço MAC. Vai selecionar o AP para associar e então ele pode realizar aquela autenticação que a gente estava falando. Em seguida, ele executa aquele esquema do DHCP para obter um IP nessa subrede do AP. Né? Então ele vai fazer essa conexão. A hora que ele consegue pegar e chegar com esse IP, aparece lá o sinalzinho de Wi-Fi que você está conectado nessa rede agora. Então, basicamente, é essa ideia que você acaba chegando ali. O que acontece? Nós temos dois tipos de varredura, a passiva e a ativa. Na varredura passiva, o que vai ter? Então, a gente pensando aqui, ó, nós temos nosso host H1 aqui no meio, eu tenho uma BBS aqui, né, 1 e A2, e aqui eu tenho dois APs, o AP1 e o AP2. Notem que o AP1 e o AP2 eles estão transmitindo, então eles vão sinalizar mandando os quadros que eles têm lá. E aí o quadro de solicitação, né, por exemplo, o H1, vai enviar, escolhe um dos dois APs e vai enviar esse quadro solicitando associação. E aí o que acontece? O AP selecionado vai mandar um quadro de resposta para ele, está vendo aqui? Ó, então ele selecionou o 2. Então ele pegou o 1 e o 1 e o 2 mandaram quadros para ele. O nosso H1, nosso host, foi lá e falou: eu quero usar o AP2. Então ele mandou um quadro falando que ele queria associar e o AP2 mandou aqui no item 3, né, um quadro falando: beleza, consegui, vou fazer a associação para você. Feito isso daí, o 4 ainda manda novamente, que é o quê? Ele vai falar que o AP foi selecionado para o H1. Né? Então ele vai lá, o H1 manda e aí o 4, no caso aqui o AP2, vai lá e responde para ele fazendo essa associação que a gente teria aí.